um dos meus filmes favoritos desde a infância é O Alto da Compadecida. E quem já viu esse filme, com certeza deve lembrar do grande e icônico Chicó. Quando ele estava contando alguma história muito extraordinária, muito diferenciada, e alguém perguntava para ele, sim, mas como é que tudo isso aconteceu? Ele respondia, não sei, só sei que foi assim. Muitas pessoas que hoje utilizam a expressão ativismo judicial se comportam como se fosse o Chicó. Elas usam a expressão como uma crítica técnica que, associada a uma decisão judicial, já faz a decisão inconstitucional, absurda, ilegítima, mas quando você pergunta para ela o que é ativismo e por que a decisão foi ativista, ela não sabe responder. No máximo, ela vai dizer, não, ela foi ativista porque foi ativista, só sei que foi assim, ela viola a Constituição, ou então ela faz referência a um grande ou conhecido autor que estuda ativismo judicial, que é um grande crítico do ativismo, e ela diz, não, o fulano diz que a decisão é ativista, então é ativista. Afinal, que monstro é esse chamado ativismo judicial? Nós precisamos enfrentar essa pergunta nesse vídeo, porque no último vídeo da semana passada nós tratamos das críticas feitas aos processos estruturais. E por trás daquelas críticas estava exatamente a ideia do ativismo judicial. Então, como o vídeo da próxima semana vai tentar responder às críticas da semana passada, a gente precisa, entre um e outro, esclarecer o que é o ativismo. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a expressão ativismo judicial não surgiu pela primeira vez em um trabalho acadêmico feito por um jurista. Na verdade, surgiu pela primeira vez em 1947, em um artigo publicado por Arthur Schlesinger na revista Fortune. O Arthur, ele desenhou o perfil dos juízes da Suprema Corte em 1947, mediante o posicionamento deles diante do New Deal. E basicamente ele agrupou os juízes em dois grupos. Existiu o grupo dos campeões da autoconstrição judicial, como ele mesmo chamou, da autocontenção judicial, e existia o grupo dos juízes ativistas, e aí vem a ideia do ativismo judicial. Nesse grupo estavam juízes que viam uma estreita correlação, uma estreita ligação entre direito e política, e acreditavam que a interpretação judicial poderia ser utilizada para alcançar determinados fins sociais ou determinadas transformações sociais. Mas desde então, a expressão ativismo foi utilizada em outras circunstâncias, em vários outros sentidos. Por exemplo, se chama de ativista uma decisão que é excessivamente progressista, excessivamente conservadora. Decisões que tratam de questões muito políticas que eram para ser decididas pelo legislativo. Ou então, decisões que reconhecem princípios constitucionais que não estão expressamente previstos no texto constitucional. Ou ainda decisões que têm bons fundamentos constitucionais, mas que permitem a intervenção judicial em políticas públicas. E esses aqui são apenas alguns dos sentidos e das utilizações da expressão ativismo judicial. Diante desse cenário, desse caos semântico, fica claro que ativismo judicial é uma expressão psicologicamente convincente e persuasiva, porque tem um caráter pejorativo, mas tecnicamente imprecisa nos dias atuais. Mas já que ela é muito utilizada e tem a ver com o tema dos processos estruturais, qual é o sentido de ativismo que a gente vai utilizar nesses vídeos? Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que eu não estou utilizando o ativismo judicial como idêntico à judicialização da política. A judicialização da política é um fenômeno mais amplo relacionado a um outro fenômeno que nós tratamos aqui no nosso primeiro vídeo, que é a constitucionalização abrangente, que aconteceu no século passado. Na medida em que vários outros temas que não eram previstos nas constituições agora passaram a ser tratados nas constituições, e essas constituições passaram a ser cada vez mais analíticas, minuciosas, detalhando inclusive várias questões políticas, esses novos temas e essas novas questões poderiam ser judicializados e levados à apreciação judicial. Esse é o papel, esse é o sentido de judicialização da política. Agora, a questão é, como é que o judiciário vai se portar e vai responder a essas demandas? E aqui é que entra o ativismo judicial. Então, nessa série de vídeos, eu vou utilizar um conceito muito amplo defendido pelo professor Carlos Azevedo Campos,
no livro dele chamado As Dimensões do Ativismo Judicial, um livro muito bom, que eu recomendo a leitura. Eu vou colocar, inclusive, entre as bibliografias indicadas nesse GTV, eu vou colocar aqui na descrição o livro dele, e lá ele apresenta o conceito de ativismo judicial, de uma forma geral, como sendo uma decisão que promove a autoexpansão do papel político e institucional do judiciário. Definido dessa forma ampla, tanto aqueles conceitos mais específicos podem ser englobados nesse conceito mais amplo, como também não é possível dizer que o ativismo judicial é a prioristicamente, logo de cara, inconstitucional, absurdo, ilegítimo. Ele pode ter, inclusive, bons fundamentos constitucionais. Nessa obra, o professor Carlos Azevedo Campos mostra que o ativismo judicial, na verdade, ele é um fenômeno complexo que tem diversas dimensões e que apenas a dimensão antidialógica, aquela que promove a supremacia judicial e também uma negação de diálogo do judiciário com o executivo e com o legislativo, é que deve ser considerada ilegítima. Esclarecido o conceito de ativismo judicial que nós vamos utilizar nessa série de lives, nessa série de GTVs, na verdade, nós podemos voltar para a tarefa da semana passada: responder às difíceis críticas feitas aos processos estruturais. E esse vai ser o objetivo do nosso vídeo na próxima semana. Mas o nosso próximo encontro não vai ficar só para a próxima semana, porque amanhã nós teremos uma live com a grande doutrinadora Eduarda Cunha, uma das maiores especialistas em processos estruturais do país. A gente vai conversar sobre processos estruturais no sul global. E se você tem interesse nesse tema, mas está conhecendo agora e no máximo ouviu falar de processos estruturais no Brasil ou então nos Estados Unidos, tem uma notícia para te dar: A Vida Além do Tio Sam. E é sobre isso que nós vamos conversar amanhã, eu e a Eduarda, 19 horas, aqui nesse perfil. Aguardo você, obrigado por ter ficado até o final, obrigado pela paciência, espero que tenha gostado e ajudado. Te espero amanhã e na próxima semana também. Até mais!